tempo para preparar essa mensagem. Confesso que os irmãos não consegui preparar nada. Porque Deus tem que aparecer, né? Nós temos que subir. Hoje eu cheguei aqui pedindo a Deus uma confirmação da palavra do Senhor. Deus, por toda a sua misericórdia, tem confirmado. Aleluia! Eu não sei se você tem olhos espirituais, eu não sei se você crê em visão espiritual, mas enquanto os jovens estavam voando aqui, irmãos, eu vi uma cachoeira de Deus descendo nesse lugar. Glória! Eu creio que nessa noite nós vamos matar nossa sede em Jesus. Amém. Nessa noite Deus está lavando nossa alma. Amém. De tudo que o inimigo tem tentado nos acusar. Essa noite a cachoeira está levando fora. Em nome de Jesus. Sem mais delongas, eu quero agradecer primeiramente essa oportunidade a Deus. Nós sabemos que não sou pregador. Muitos homens de Deus aqui me sinto honrado por ser escolhido. Agradecer a confiança do pastor Saulo, juntamente com o grupo jovem. Muito obrigado pela confiança. Me sinto meio completo, porque minha esposa não está, mas ele está lá intercedendo por nós nessa noite. Peço que a igreja abra a Bíblia em 1 Reis, capítulo 19, verso 1. Estaremos fazendo menção de alguns versículos. Peço que a igreja fique ligada, porque Deus quer falar conosco nessa noite. Amém. Principalmente comigo, eu creio. Aleluia. Enquanto a igreja está abrindo a palavra, eu estava fazendo uma pequena oração. Deus Todo-Poderoso, Pai, Tu sondas e conheces meu coração, Pai. Aleluia. Deus amado, Deus querido, o Senhor sabe, Pai, que eu sou totalmente dependente do Senhor. Aleluia. Se não for o Senhor na minha vida, Pai, nada eu posso fazer, Pai, nada eu consigo. O Pai amado, Pai querido, que eu possa subir, Pai, nesse altar. Para o seu rosto, aleluia. Aleluia, aleluia, Deus. Para que o seu rosto possa aparecer, Pai. Que o seu servo, Pai, possa diminuir, Senhor. Para que o seu Espírito Santo possa inundar essa casa, Pai. Glória a Deus, aleluia. Pai querido, Pai amado, que o Senhor possa repreender, Pai, toda a falta de desligamento, Pai. Pai Santo, Pai amado, a cada preocupação, Senhor. Pai querido, Pai amado, o pensamento de amanhã, Deus. Que o Senhor possa repreender nesse momento, Pai. Que o Senhor possa falar o coração dos teus servos, ó Deus. Usa-me, Pai, da maneira que o Senhor queres, ó Pai. Eis-me aqui, Pai. Fala com a tua igreja, fala com o teu servo. Em nome de Jesus. Aleluia. Quem achou, diga amém. Amém. Aleluia, Deus. E diz assim a palavra do Senhor. 1 Reis, capítulo 19. Acabe faz saber Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara os profetas da espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse assim: assim me façam os deuses e outros tanto, se de certa, aleluia, se de certo amanhã, esta hora, não puser a tua vida com a de um deles. E vendo ele, se levantou para escapar com vida, se foi, e veio a Berseba, que é Judá, deixou ali o seu moço, e ele foi ao deserto ao caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te, come. Olhou, eis que em sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, uma botija de água, e comeu e bebeu, e tomou e tornou-se a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou, e disse: levanta-te, come, porque muito comprido
te será o caminho? Amém. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. Com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Aleluia. Eu peço que a igreja se sente. Aleluia. Aleluia, Deus. Eu queria que você me ajudasse nessa noite a profetizar sobre a vida do teu irmão e falasse para ele, mas com fé, irmão. Se alimenta nessa noite. Se alimenta nessa noite. Porque é a noite de sair da caverna. Porque a noite sai da caverna. Irmão, eu creio pelos olhos da fé que o pão e a água já desceu nesse lugar. Aleluia. Eu creio pelos olhos da fé. Se você chegou aqui fraco, desanimado, triste, com pensamento de parar, Deus já está se alimentando nessa noite. Aleluia. Deus já está derramando sobre a tua vida nessa Glória a noite. Deus. Deus já está te enchendo nessa noite. Deus já está te visitando nessa noite. Aleluia. Aleluia. Falar do profeta Elias para mim é chover no molhado. Porque ele conhece, sabe que é um dos dois homens que eu mais amo na palavra depois de Jesus. O apóstolo Paulo e o profeta Elias. São os nomes que eu amo de coração, de paixão. Nós sabemos que ele foi um homem muito usado na época que ele viveu nessa terra. Ele foi usado num tempo onde Israel vivia um momento de idolatria, um momento de servir a outros deuses. A palavra de Deus vai dizer que naquela época, no capítulo 17, que Acabe, filho do rei Omri, ou de melhor, rei Omri, pai de Acabe, procurava fazer aliança com outros deuses, com outros povos. Então ele decide casar Acabe com Jezabel. Jezabel é filha do rei de Baal, rei dos Sidônios. Diz a palavra que Jezabel é uma profetisa do deus Baal. E esse casal foi responsável a introduzir a adoração a Baal a Israel. Diz a palavra do Senhor que Baal era conhecido naquela época, e creio que um pouco no tempo de hoje, como Deus da chuva, como Deus da fertilidade. Então, como Israel vivia uma vida financeira muito boa naquele momento, porque os campos estavam dando bastante fruto, os campos estavam dando vinho, estava dando uva onde fazia o vinho, estava dando trigo onde fazia o pão, e até azeitona onde se fazia o azeite. Sabemos que essa era a principal fonte de renda daquele povo. Então foi mais fácil até de Jezabel e Acabe introduzir isso na cabeça do povo. Baal era quem estava fazendo maravilhas, Baal era quem estava fazendo essas coisas acontecerem, que os seus gados estavam retribuindo, estavam crescendo, estavam, aleluia, se reproduzindo graças a Baal, o Deus da fertilidade. Mas Deus, irmão, não estava se agradando nada daquilo. Deus então decide levantar um profeta, porque naquela época muitos profetas já tinham sido mortos por profetizar no nome do Senhor. Mas Deus decide chamar um profeta ao qual a Bíblia não vai dizer qual é o nome da sua mãe, a Bíblia não vai dizer qual é o nome do seu pai, a Bíblia não vai nos contar onde ele nasceu, só diz que ele era de Tisba. Mas a palavra de Deus diz que o nome desse profeta é Elias. Aleluia. Nós sabemos que Elias quer dizer que o Senhor é Deus. Aleluia. Aleluia. Então Deus não levanta qualquer homem, Deus levanta um homem que diz: o Senhor é Deus. Aleluia. E esse homem, Deus visita ele, eu creio no meu pensamento de aleluia, de Deus. E esse homem vai até o rei Acabe com toda a autoridade, irmão. Fica imaginando ele entrando pelo palácio, passando pelos soldados, porque é difícil se você chegar até uma autoridade hoje em dia. Aquela época também era. Tinha soldados, tinha centuriões, você tinha que dizer o que você quer falar, não é você chegar e sair entrando, não. Mas aquele homem cheio de autoridade, ele chegou até o rei Acabe e disse: olha só, Acabe, irmão, dizendo com a minha palavra, olha só, rei Acabe, escuta aqui, vive o Senhor Deus, cujo perante a face eu estou, que a partir desses anos, nem um orvalho e
nem chuva descerá do céu, segundo a minha palavra. O interessante é que muita gente diz que Deus honrou Elias, mas já dissemos aqui no começo que Elias quer dizer Deus é o Senhor. Então não foi Elias que estava dizendo que não iria chover, era Deus dizendo através de Elias: não vai chover segundo a minha palavra. Aleluia. Eu creio que o povo parou, talvez tenha caçoado de Elias, achado que Elias era maluco. Mas começa a passar os dias, começa a passar os anos, começa a passar as horas, os dias, os anos, os meses, e não chove. Interessante que eu fico imaginando a cabeça do povo imaginando: mas que homem é esse? Que com uma voz, com uma palavra, ele tem autoridade para parar a chuva. Porque muitas das vezes nossos melhores momentos como cristão, do primeiro amor, tudo que nós fazemos, se nós oramos, acontece. Se nós clamamos, acontece. A gente ora e quem está com dor de cabeça fica curado. A gente sobe monte, a gente quer buscar, porque Deus no primeiro momento está conosco. Nós estamos empolgados, nós queremos se lançar, nós queremos fazer. Mas diz a palavra de Deus que a palavra de Deus veio segunda vez a Elias e diz: vai-te ao ribeiro de Querite, que ali estou ordenando corvos para te darem pão e carne de manhã. Você deverá no ribeiro. Interessante, irmão, que Elias profetizou, mas ele também iria participar da crise que iria acontecer, da seca que iria acontecer. Porque nas nossas vidas é assim, nós não somos super-homens. A crise pode vir, irmão, nas nossas vidas. Mas assim como Deus foi em Elias, Deus falou que estava ordenando, Deus não ordenou, Deus não... Desculpe, perdão, estou um pouco nervoso ainda. Mas como a palavra de Deus diz que Deus ordenou corvos para darem pão e carne para Elias, Deus não disse que iria ordenar. Deus não disse que talvez ordenaria. Deus disse que estava ordenando corvos para que desse pão e carne para Elias. Você não entendeu não, irmão? Você pode passar no meio da crise, mas Deus vai cuidar de você. Aleluia. Você está passando no meio da tempestade, no meio da sequidão, mas Deus vai estar contigo, te alimentando, cuidando do seu caminhar, cuidando dos teus passos. Aleluia! Chegue. Nós passamos agora por uma pandemia, epidemia de coronavírus. Muita gente se foi, mas olha para o lado. Aleluia! Olha meu para Deus, cima, você está aqui, irmão. Aleluia! Mas Deus não te abandonou. Glória a Deus! Discípulo é a palavra de Deus com Elias. Obrigado, meu Deus! Deus cuidou de Elias naquele ribeiro. Deus alimentou Elias naquele ribeiro. Engraçado que não tinha água, não chovia, mas o ribeiro estava lá, irmão. Como que tem água se não tem chuva? Mas a água secou. E Deus manda que Elias vá até a viúva, irmão. E Elias chega até a viúva e diz: ei, boa noite, dá um pouco de água. Irmão, como é que você pede água se não tem água? Como é que você pede algo que não tem? Porque Deus não quer o que está te sobrando. Deus quer de você o que está te faltando. O que te vai, aleluia, te incomodar, irmão. Aleluia. Deus não quer que nós temos o que nós queremos sobrando, não, irmão. Nós temos que dar o nosso melhor. Aleluia. Ele vai e pede água a essa mulher. E ele diz assim: ó, mas traz para mim, traz para mim também um bolo. E ela fala assim: vive o teu Deus, que nem um bolo eu tenho. Eu estou aqui com meus planos aqui, estou catando aqui meus galhos. Meu plano hoje é só fazer um pão para mim e para o meu filho. Comer, talvez a gente até morre, porque não tem água, não tem comida. Meu Deus. O que você tem? Veio eu, Elias, perguntando para ela: o que você tem nessa noite? Aleluia! E ela fala: sua serva só tem um pouco de farinha na panela, um pouco de óleo na botija, ou confundir, ou essa mesmo nessa hora. Irmão, Deus foi com Elias mais uma vez. Elias mais uma vez, cheio de Deus. Cheio de Deus. Pensa num varão cheio de Deus e uma varoa cheia de Deus. Aleluia, Deus! Faz
assim como tu diz na tua palavra. Pode até seguir teus planos, mas primeiro você vai fazer para mim. Meu Deus! Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Depois você vai para ti com o seu filho. Porque se diz o Senhor, a farinha da panela não vai faltar. O azeite da botija não vai acabar. Porque Deus é contigo. Aleluia! E assim foi feito, irmão. Aquela mulher creu. Ela podia ter duvidado. Quem em sã consciência vai deixar de dar comida para o seu filho para dar para um homem que você nunca viu? Ela temeu a voz do Senhor. Por quê? Deus é o Senhor, é o nome de Elias. Quando Elias falou com ela, creio que ela viu que era Deus falando com aquela mulher. Meu Deus, aleluia. Eu imagino aquela mulher pensando, que homem é esse? Que através de uma palavra, o azeite não acabou. Que homem é esse? Que através de uma palavra, a farinha não acabou. Irmãos, interessante que a palavra diz que não foi só um dia, não, irmão. Não foi 2 dias, não. Foi um dia já se alimentando com aquela viúva. E a farinha e o azeite não acabava. Meu Deus, aleluia. É tremendo, irmão. Imagine você com o dia de hoje, com o teu pensamento. Como pode isso ter um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite? Você usa para fazer alguma coisa e não acaba? Trazendo para o dia de hoje, muitas vezes estamos dentro de casa. Temos um pouquinho de arroz lá no pote. Oh, meu Deus. Tenho 5 bocas para sustentar, pai. Oh, meu Deus, como é que eu vou fazer comida para essa batalhando com esse pouquinho de arroz? Né, bebida? Oh, meu Deus, como é que eu vou fazer feijão para essa multidão de gente? Oh, mas Deus é fiel. Se Ele está contigo, se Ele na tua casa, não vai acabar. Oh, o inimigo vai tentar tocar na tua dispensa, mas não vai acabar. Porque Deus está contigo, Deus é maior. Deus está contigo. Aleluia! E a mulher ficou imaginando, mas que homem é esse? Aleluia! Deus santo. Aleluia, Jesus. Pulando um pouquinho, diz a palavra do Senhor que Deus, para a terceira vez com Elias, vai, mostra-te Acabe. E Elias vai até Acabe. Acabe. Eu creio que os pensamentos de Elias era só chegar até Acabe e falar, olha só, Acabe, meus pensamentos é assim. Elias vai chegar até Acabe e falar, Acabe, olha só, irmão, a partir de hoje Deus vai poder chover. Prepara a terra, Deus vai poder chover. Mas Acabe afrontou ele mesmo. E ai daquele que afronta Deus, filho. Meu Deus. Ai daquele que afronta o nosso Deus. Aleluia. Acabe vira para Elias e diz, és tu o perturbador de Israel? Ah, você mexeu com a pessoa errada, cara. Meu Deus. Ah, cara, você mexeu com a pessoa errada. Meu Deus, aleluia. Você mexeu com Deus. E Elias responde na mesma hora, assim, ó, na lata, irmão. Aquele crente assim, ó, tem a resposta para tudo. Eu não, filho, para você e tua casa. Vocês que estão perturbando Israel aí, ó. Se está nessa seca, é graças a vocês. E Elias, assim, tão nervoso, tão cheio de autoridade, ele falou, vou acabar com essa palhaçada. Senhor, vamos comigo ali. Acabe, olha só. Reúne o povo, reúne os 400 profetas de Baal, os 450 profetas de Azera, encontra todo mundo comigo lá no Monte Carmelo. Meu Deus. E Elias ficou ali em oração, irmão, creio eu. Elias ficou ali pensando com o pai. Ó, pai, eu vou ter que fazer uma providência aí, ó. Senhor, eu sei que o Senhor é comigo. O Senhor vai ter que entrar nesse negócio aí. Chegou lá o povo. E Elias vai dizer para aquele povo, só eu fiquei como um profeta de Deus, do Deus vivo de Israel. E aqui, ó, tem 850 profetas de Baal junto com o de Azera. Eu vou lançar um desafio aqui. Vocês têm que decidir quem vocês querem seguir nessa noite. Se vocês querem seguir Baal, se vocês querem seguir o Deus vivo. Vocês têm que decidir. Então vamos fazer o seguinte, traz aí 2 ovelhas para nós aí. Traz aí. Ó, eles vão escolher uma ovelha para eles e eu vou escolher uma para mim. Nós vamos preparar aqui um ritual. Estou dizendo com as minhas palavras, não foi bem assim não. Vou dizer, vamos preparar aqui um ritual. E olha só, o Deus que responder com fogo no altar, esse será o Deus verdadeiro. Ou seja, em outra palavra, se Baal responder com fogo no altar, Baal é o verdadeiro Deus.
Se Deus responder com fogo no altar, Deus é o verdadeiro Deus. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus diz que o povo aceitou aquela palavra de coração. Nossa, é boa essa palavra, hein? Rapaz, ele é corajoso. Mais uma vez a pessoa... o povo deve ter imaginado. Meu Deus, que homem é esse? Que sozinho quer enfrentar 800 homens. Que louco! Que homem é esse? Aleluia. Deus é tão com Elias, irmão. E isso aqui é tão tremendo, tão tremendo. Elias é um só, como dissemos aqui. Os profetas eram 850. Ele dá fala para eles, ó, vocês vão preparar primeiro, e vocês são muitos, deixar vocês em primeiro. Você já está se garantindo em Deus, né? Vocês vão primeiro aí. Eles prepararam. Eles foram lá, cortaram o bezerro, prepararam os altareiros, clamaram de 6 da manhã até meio-dia, tentaram gritar, tentaram cantar, prepararam o culto deles para Baal. A palavra de Deus vai dizer que o fogo não desceu. E eles ficam desesperados porque Elias, cheio da unção, começou a debochar deles. Clame mais alto, grite mais alto, porque ele é um Deus, talvez esteja dormindo, talvez esteja conversando, talvez esteja viajando. Ele foi debochado, eu gostei dele nessa parte. E eles assim ficam desesperados, começaram a se cortar, se martirizar, pular entre altar, se sujar de sangue. Mas mesmo assim não foram respondidos por Baal. Baal até ficou com medo, irmão, vou ser sincero. A igreja falou, agora é minha vez. Eis, acabou essa palhaçada, agora é minha vez. Peraí. Junte-se a mim aqui o povo. Venha todos a mim aqui, ó. E ele vai lá e prepara o altar. Ele vai lá, separa 12 pernas. Ele vai lá, faz o rego. Ele vai lá e corta o bezerro. Que ele está aqui, ó, ligado com o Pai. Senhor, eu estou aqui, mas o Senhor está comigo, Pai. Eu estou sozinho, não. Quando eu estou preparando essas pedras aqui, ó, o Senhor está comigo, metendo a mão cada pedra aqui, Senhor. E quando eu estou aqui preparando o altar, Senhor, aqui, ó, tirando o que está faltando, tirando o que está de mais e botando o que está de menos, o Senhor está comigo aqui nesse lugar, Senhor. Meu Deus! Quando eu estou aqui, Senhor, Aleluia! o Senhor está aqui me honrando, o Senhor está aqui me vendo, o Senhor está aqui comigo, me contemplando. Aleluia! Irmão, outra coisa que eu achei ousada de Elias, irmão. Ele fez um rego, como todo mundo já sabe a história. Ele pede que tragam água, 4 cântaros de água, né? E jorram 3 vezes sobre o altar. Né? Mas que ousadia desse homem. Para pensar comigo, se está faltando chuva, como é que vai ter água? Meu Deus. Como é que você vai desperdiçar água onde não tem necessidade? Se você quer pão, como é que você vai jogar água? Se você tem ali um carvão, como é que você vai molhar o carvão para pegar fogo? Meu Deus. Imagina Aleluia. eles tragam 4 cântaros de água, derrama sobre o altar. E o povo imaginando, esse cara é louco. Que homem é esse? Que homem é esse? Não tem água, como é que ele vai trazer água para trazer, né, pastor? Aleluia. Ele traz a primeira vez o cântaro. Não, está satisfeito. Não estou satisfeito. Traz mais uma leva, mais 4. E joga mais 4. Não, mais uma, pela terceira vez, a última. E joga. Irmão, a palavra de Deus vai dizer que o rego chegou a ficar transbordando, irmão. Imagina você tentar tacar fogo numa madeira que está molhada. Aí nós vamos fazer churrasco e pega chuva no carvão em casa, ô Jesus. Você vai dizer aquele carvão assim por nada, a gente tem que comprar outro. Imagina 12 cântaros de água em cima daquele altar. Irmãos, quando Deus está conosco, a gente começa a consertar o altar. Meu Deus. Entendeu? Glória a Deus. Você começa a consertar o altar, irmão. Ô, glória. Está demais, o TikTok, a rede social, Facebook, Instagram, não vai tirando daquilo ali, ó, do altar. Ô Senhor, vou trazer mais uma palavra para o teu altar agora. Vou trazer mais louvor para o teu altar agora, Senhor. Meu Deus. Aleluia. Comigo agora. Quando tu vai consertando o altar, tirando aquilo que está demais, que está te atrapalhando, que está te afastando de Deus, tu vai tirando todos os empecilhos que te impedem de chegar até a presença de Deus. Quando você vai tirando tudo aquilo que te afasta do Senhor, aquelas amizades que não te chegam até a Deus, aquelas pessoas que tentam te afastar da igreja, aquelas pessoas que tentam te desanimar, quando você vai tirando aquilo ali, ó, do teu altar. Aleluia. Aleluia. Uma coisa eu sei, o fogo tem que descer. De um Aleluia. jeito ou de outro, irmão.
E Elias, com poucas palavras, falou: Senhor, não mostra o povo, Senhor, que o Senhor está comigo. Eu sou teu servo, Deus. Com outras palavras, não mostra o povo que o Senhor está comigo, Senhor. O Senhor é o verdadeiro Deus de Israel. Aleluia. Desça fogo sobre o altar, Senhor. Desça fogo sobre o altar, Senhor. Eu imagino que nem acabou de orar e o fogo desceu, irmão. O fogo desceu, lambeu o altar, lambeu a água. Aleluia! Quem trabalhou com a presença de Deus foram visitados pelo Espírito Santo. Porque o fogo de Deus é o fogo, irmão. Quando o fogo desce, nós sentimos. Nós vimos aqui nessa noite. Aleluia! Um homem só ganhou 800 profetas de Baal e Azera. Meu Deus, aleluia. E a multidão se perguntava para o outro, Natan: que homem é esse? Que através de uma oração fez o fogo descer. Aleluia. Aleluia! Ai, Jesus, Elias era homem como a gente, irmão. Fiquei perguntando: Senhor, mas por que Elias fez isso tudo? Que Elias era homem como eu, como você, de carne e osso. Mesmo assim teve seus momentos de glória com o Senhor. Aleluia, A multidão Deus. ficou: que homem é esse, perdido? Que homem é esse? Aleluia! O Baal foi derrotado. O povo adorou a Deus, que é o mais importante. Elias matou os profetas de Baal e falou para Acabe se preparar, porque a chuva ia descer. Elias, aconteceu, vou correr um pouquinho com a palavra. Acabe chega no castelo, creio que um pouco feliz e um pouco triste. E como nós falamos aqui no dia de hoje, eu creio que ele falou assim para Jezabel: Jezabel, tem angústia? Aleluia. Aleluia, Deus. Duas notícias para te dar, uma boa e uma ruim. Você fala assim, né? Tem a boa e tem a ruim, qual você escolhe? Eu creio que ela pensou que era boa. A boa que vai voltar a chover. A seca vai acabar. Nós vamos poder criar os gados, vamos poder fazer as plantações crescer de novo. O povo vai parar de passar fome. O nosso reino vai voltar a prosperar. Essa é a boa. E ela pergunta, vê, ela ficou meio: vai chover, vai chover, vai chover. Aí ela pergunta: e a boa, e a ruim? Jesus. A mãe que um homem lá chamado Elias, o nome dele quer dizer Deus é o Senhor, matou todos os profetas de Baal. Todos os seus profetas foram mortos nessa tarde. Entendeu? Ela ficou possessa, mas que a alegria dela acabou em segundos. E ela manda um mensageiro a Elias. Eu creio que primeiro ela pensou: mas que homem é esse? Como ele conseguiu matar 200 homens sozinho? Como? Que homem é esse? E ela mandou um mensageiro para Elias e falou que Elias queria matar ele. Nós chegamos aqui na parte da mensagem. Elias recebe aquela mensagem, uma tristeza toma seu coração. Uma tristeza penetra na sua mente. A mágoa, a depressão, a vontade de parar, a vontade de subir, a vontade de desanimar, começa a entrar na vida de Elias. E Elias vai, caminha, chega até o pé de Zimbro, fala: Senhor, toma minha vida, Senhor. Não sou melhor que meus pais, não sou melhor que outros profetas. Já fiz tudo que eu tinha que fazer, Senhor. Já te louvei, já preguei tua palavra, já ganhei almas para o Senhor. Mas chega, Senhor, para mim já deu. Meu Deus. Mata-me aqui, Senhor. Meu Deus, aleluia. E assim somos nós também no dia de hoje. Como eu falei no começo, a gente ora no começo e acontece. A gente profetiza e acontece. Se tem uma campanha, a gente é o primeiro a chegar no altar. Se falam que tem monte, nós queremos subir um monte correndo. Se tem uma visita, a gente quer ser o primeiro a estar na visita. Mas o inimigo é astuto. E às vezes uma brechinha que nós damos vem tentando nos abater. E a gente pensa igual a Elias:
Para mim já deu. Eu acho que eu vou parar. Senhor, eu acho que eu vou largar. E o azeite vão acabar. Aquele homem cheio da unção, pastor, que fez o fogo descer no meio da água. Mas ele também desanimou, pastor, como nós. E ele pensou, eu vou parar. Muitas das vezes nós viemos à casa do Senhor assim. Viemos por vir para bater ponto. Eu vou, senhor, irmão vai falar que eu não fui. Eu até vou. Muitas das vezes, não, hoje não. Mas vai chegando na hora da igreja, não vou. Vou me arrastando, mas não vou. Aí chega no culto, senta. Aí quem está louvando diz, quem se coloca de pé? Você não se levanta. Quem está pregando fala, dá uma glória a Deus aí, mais belo que pode, você não glorifica. É o desânimo batendo. Sem perceber, nós estamos entrando na caverna. Olha, Elias entrou. Aleluia. Assim como Elias teve poder, ele também teve esse problema na vida dele. O desânimo tentou parar ele. A tristeza tentou parar ele. O medo tentou parar ele. E às vezes é assim também, o desânimo. Às vezes conversa, a gente escuta, talvez por acreditar muito em alguém e aquela pessoa não fazer o que disse que ia fazer, você desanima. Você pensa logo em parar. Já percebeu que a primeira mensagem, a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente se entristece é de largar a igreja? É assim só comigo? Só comigo, né? Toda vez que eu me entristeço, eu falo que eu vou largar o Senhor? Não, né? Glória. Então são com dois. Jesus. Mas Deus é maravilhoso. E Deus enviou lá um anjo. A primeira vez, com Elias. Rapaz, come bebe aí. Come bebe aí, ó. Elias foi lá, comeu e bebeu. E diz a palavra do Senhor o quê? Ele comeu e bebeu e voltou lá dormir. Porque assim somos nós, irmão. A gente vem para a igreja triste, vem para a igreja fraco, vem para a igreja sem vontade, recebemos uma palavra profética, recebemos um louvor no coração, nós saímos daqui cheio, opa, forte, agora eu vou com tudo, agora ninguém me para. Mas a fraqueza bate de novo, a vontade de parar bate de novo, o cansaço bate de novo. Nossa pior arma, acho que nossa pior bombardeio é o cansaço. O cansaço bate, não, hoje não. Mas Deus tão misericordioso, aleluia, vai ser o mistério. Comigo e contigo, irmão. E como Elias, que ele acordou Elias de novo e disse, olha só, camarada, come e bebe, porque é muito longa a tua caminhada. E Deus manda dizer nessa noite, come e bebe, porque é muito longa a tua caminhada. Aleluia, o povo já desceu nesse lugar, o rio já desceu nesse lugar, o que está faltando você se alimentar? Aleluia. O que está faltando você se alimentar para você sair daqui cheio do Espírito Santo? Para você voltar a ser cheio daquilo que te fazia ter vontade de buscar. Meu Deus. Você vai caminhar 40 dias, 40 noites, mas come! Porque é nós que saímos das cavernas. Glória a Deus. Aleluia! O pão foi derramado, irmão. E eu creio que eu fui alimentado. O rio de Deus foi derramado. E eu creio que eu fui alimentado. Glória a Deus. Eu prometi nessa noite. O alimento está chegando em nossas vidas. Eu prometi nessa noite. O alimento espiritual está se fortalecendo nessa noite. Que através desse culto jovem, que foi um culto até diferente. Tudo novo se parar. Você vai se levantar com força, vai caminhar. Meu Deus. Você vai ter força nessas pernas. Aleluia! Então recebe o que é de Deus. Aleluia! Aleluia! O Senhor está entregando aqui a oportunidade, no primeiro tempo. Está falando uma palavra. Quero pedir ajuda do grupo jovem. O jovem se coloca de pé aqui na frente comigo. Está bem, está fazendo um louvor. E vou estar dando uma rápida palavra para vocês se preparando. Se encontra em Êxodo. Êxodo 16. Não precisa abrir a Bíblia para nós, não. Muito rápido. Êxodo 16, capítulo 4. Deus vai dizer assim para você nessa noite.
Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, que o povo sairá e colherá cada dia, a porção para cada dia, para que eu veja se anda em mim, em a lei ou não. O pão de Deus vai ser derramado nesse momento. Eu quero te convidar a ficar de pé, mas levanta com autoridade. Levanta-se, Senhor, hoje vai ser diferente. Levanta-se, Senhor, hoje eu quero comer esse pão de verdade. Porque Deus vai derramar nesse pão. Deus vai derramar essa água pela segunda vez. E essa é a porção dobrada. Em nome de Jesus. Você possa se ligar com Deus. Quando estão louvando o grupo jovem, Deus possa estar visitando a cada um nesse momento. Em nome de Jesus. Aleluia. Elias, sai da caverna. Está na hora de você caminhar, Elias. Dizendo que vai cair por terra nessa noite. Essa partida vai cair por terra nessa noite. Esse medo vai cair por terra nessa noite. Essa tristeza vai cair por terra nessa noite. Em nome de Jesus. Não no nome do Rodrigo, não. Não no nome dos pastores que estão aqui presentes, não. No nome de Jesus. Aquele nome que tem todo o poder. Aquele nome que tem toda a autoridade. Aquele nome que tem todo o poder. Toda a honra, toda a glória será dada a Ele. Nessa noite vai ser derramado esse pão. E você vai sair daqui fortalecido. Porque Deus vai fazer coisa que Ele nunca fez na sua vida para essa alimentação. Nessa noite Deus vai fazer algo na sua vida que